Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Capítulo 9. Do nono preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é sobre a primeira tentação do demônio, a heresia. Ao se aproximar a morte, o vosso adversário, o demônio, anda em redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Como o leão que corre velozmente atrás de sua presa, o diabo assalta ao moribundo com todas as suas forças, dando início à batalha da tentação em torno da fé. Todas as coisas em que cremos não somente ultrapassam o domínio do que pode ser apreendido pelos sentidos, mas se elevam acima da própria razão natural. Esta mesma fé é o fundamento de nossa justificação. Quando esse fundamento é destruído, todo o edifício de nossas boas obras vem abaixo. Esta tentação é a maior de todas, pois temos de travar um combate contra um inimigo que não somente é douto e sutil, como também está acostumado ao combate desde o início dos tempos. Foi ele quem enganou a todos os príncipes hereges, dentre os quais se encontra um bom número de homens que estavam entre os mais sábios e doutos. Muito bem nos adverte o apóstolo, dizendo: pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, isto é, contra os homens, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares, ou seja, contra os demônios, espíritos malignos e astutos que vêm a nosso respeito desde os ares. Nossa arma nesta guerra não são as disputas, mas a simples fé verdadeira, pois é isso que nos ensina o príncipe dos apóstolos, São Pedro. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firme na fé. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Portanto, aprendemos da doutrina dos apóstolos que não devemos disputar com o demônio, mas devemos receber todos os seus golpes protegidos pelo escudo da fé, ainda que estejam incendiadas como flechas, ou seja, que sejam eficazes e sutis. Temos um exemplo tremendo em Pietro Barozzi, bispo de Pádua, que escreveu 3 livros sobre o modo de morrer bem. Assim fala no segundo livro. Havia 2 varões concorrentes em uma universidade, ambos doutíssimos, os mais avantajados de seu tempo, pessoas muito religiosas e de costumes exemplares. Um deles morreu, não sem a dor e o sentimento de seu amigo, a quem apareceu ardendo em chamas enquanto este estudava a Sagrada Escritura em sua biblioteca. Aterrorizado, perguntou à aparição em chamas qual era a razão para tão grande pena. Entre prantos e gemidos, respondeu: enquanto estava para morrer, apareceu para mim o antigo inimigo, o qual, reconhecendo minha erudição, começou a interrogar sobre o que eu acreditava da fé. Respondi crer em tudo o que está no símbolo dos apóstolos. Então, ele me pediu que explicasse as coisas que pareciam ser mais obscuras. Expliquei-lhe segundo o que havia lido no símbolo atanasiano, da forma mais clara e verdadeira possível. Naquele momento, disse ele: não é assim como você pensa. Naquilo que concerne a pessoa do Pai, o que você disse é em parte claro e verdadeiro, e em parte obscuro e falso. Embora ele seja verdadeiramente eterno, contudo, como ele é sempre Deus e nem sempre foi Pai, mas primeiramente Deus e depois Pai. Exclamei-lhe que isso era uma heresia e uma doutrina diabólica. Ele, porém, me respondeu em voz baixa: não se deve disputar aos gritos, mas com a razão, se quisermos chegar à verdade deste tópico. Dá tuas razões e ouve as minhas, e renda-se àquele que for vencido. De minha parte, estimarei muito que tu me retires de meus erros. Eu, miserável, mais confiante em minha ciência do que deveria, comecei a disputar com ele como se fosse com outro homem, e permitindo-o Deus, por causa de minha soberba, trouxe tantas e tão aparentes razões, argumentos tão vivos e, o que mais me impressionou, tantas citações e testemunhos bíblicos, que acabou por me convencer e conduzir aos poucos ao centro deste labirinto de erros.
Já não acreditava mais que o Filho e o Espírito Santo eram Deus. Naquele mesmo instante, a morte me levou. Estava diante do juiz, no tribunal de Deus, o qual me julgou e condenou como herege a padecer no fogo eterno, com tão inexplicável tormento que não é possível descrever. E o que mais me aflige é a adoração, pois se durasse ainda por 10 milhões de anos, me seria um alívio. Mas é eterno, e sua duração é um desconsolo e um tormento sem fim. A cada dia e a cada hora maldigo minha ciência e minha presunção, as quais me lançaram neste precipício tão cruel. Tendo dito isto, desapareceu. Tomado de pena por seu amigo defunto e espantado com a novidade do caso, logo após retornar a si, relatou aos seus amigos mais próximos aquilo que acabava de testemunhar, pedindo-lhes que julgassem o que seria mais oportuno fazer diante de tal situação. Após deliberarem, concluíram que o melhor a se fazer é fortificar-se na fé professada pela Igreja Católica. Pouco depois, caiu doente e morreu. Eis que um antigo inimigo apareceu, tentando-o com as mesmas argúcias da primeira disputa, interrogando-o sobre o que acreditava da fé. Respondeu crer naquilo que crê a Igreja. Novamente, o inimigo perguntou no que crê a Igreja, e ele respondeu, naquilo que creio. Todos os que estavam ao redor escutavam o moribundo falar como se estivesse em um interrogatório, e enquanto expirava não cessava de dizer: creio naquilo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê, e a Igreja crê naquilo que eu creio. Depois de morrer, apareceu novamente aos seus amigos, vestido de glória, e lhes agradeceu muitíssimo pelo bom conselho que lhe deram, mediante o qual havia conseguido o reino dos céus. Descrevemos as coisas tais como ocorreram, e não cremos ser coisa supérflua o que acima relatamos, pois o infortúnio de um e a bem-aventurança de outro nos mostram que com o diabo não se deve disputar a fé, mas basta se conformar com aquilo que professa a fé da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Foi isso que relatou Barozzi, ao qual nada mais temos a acrescentar. Capítulo 10. Do 10º preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é sobre a segunda tentação do demônio, o desespero. A outra tentação costuma ser o desespero, com a qual o diabo tenta não somente os ímpios, mas também as almas mais piedosas. Mas são particularmente os homens iníquos e pecadores com que maior facilidade são conduzidos no momento da morte a este miserável estado de desesperação, pois o inimigo apresenta diante de seus olhos todos os crimes que cometeram em suas vidas, como escreve a respeito de certo soldado Beda, o Venerável, no 5º livro da história de seu país. Havia certo homem nos tempos de Conrado que reinou depois de Eteuredo, de hábitos seculares e militar de ofício. Mas quanto mais agradável era o rei por sua indústria exterior, tanto mais era odioso e deplorável por sua negligência interior. O rei lhe exortou severamente que confessasse e se emendasse, a fim de deixar o pecado antes que a morte o surpreendesse ou não tivesse mais ocasião de se arrepender. No entanto, apesar do aviso, desprezou esse conselho tão salutar, prometendo se converter no futuro. Sobreveio-lhe então uma grave doença e, em seu leito, começou a ser atormentado por uma dor terrível. O rei, que o amava muito, veio visitá-lo e exortou novamente que cuidasse de sua salvação e confessasse suas culpas para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Porém, ele respondeu que o faria dentro de alguns dias, pois não queria que seus soldados o tivessem por covarde, vendo-o temer a morte. Pensou ter falado corajosamente, mas como depois se comprovou, foi miseravelmente enganado pelo diabo. Sua doença se agravou e o rei voltou a visitá-lo em seu quarto, insistindo para que se convertesse. Então gritou para o rei com uma voz terrível e miserável: Que queres agora? Que veio fazer aqui? Não podes me trazer ajuda alguma, nem salvação. Não fale isso, disse o rei. Cuidado para não enlouquecer. Não estou louco, respondeu ao rei, mas vejo diante de meus olhos minha péssima consciência. Pouco antes de ti, entraram aqui 2 jovens que se aproximaram de meu leito,
um aos pés e outro à cabeceira, portando consigo um livro muito pequeno entre as mãos, porém de extrema beleza, o qual continha o memorial de todas as minhas boas obras. Eram tão poucas que o livro parecia estar quase todo em branco. Depois vieram exércitos de demônios e espíritos horríveis. Dentre eles estava um que pela obscuridade do rosto, mais tenebroso que os demais, parecia ser o superior. Ele trazia consigo um livro de aparência horrenda, de tamanho enorme e de peso quase insuportável. Então ele comandou a um dos seus que trouxesse o livro para que eu o lesse. Ali estavam todos os meus pecados, não só por atos e palavras, mas até mesmo os mais leves e sutis pensamentos, escritos em caracteres horríveis. Assim falou o miserável desesperado, que por sua negligência, logo depois de morrer, teve de fazer sua penitência por toda a eternidade, sem fruto algum, quando poderia ter feito a penitência temporal, rapidamente ainda neste mundo. No relato de B, do Venerável, podemos ver claramente o que o diabo, nosso inimigo, faz em relação a este miserável soldado. Primeiramente, impediu-o de se confessar e fazer penitência, dando-lhe a falsa esperança de que viveria por muito tempo, para depois reduzi-lo ao total desespero, pouquíssimos instantes antes da morte. Outro exemplo é dado pelo mesmo autor no capítulo seguinte, onde diz: conheci um frade a quem, se Deus o permitisse, preferiria jamais ter conhecido, o qual bem poderia nomear, se fosse necessário, que, embora vivesse em um nobre monastério, vivia de modo ignóbil e pecaminoso. Estando acometido por uma doença incurável e já próximo da morte, chamou seus irmãos e, muito triste, tal qual um condenado, começou a dizer que via o inferno aberto e nele a Caifás, Anás, Herodes, Pilatos e a todos os que condenaram a Cristo, e junto a eles o lugar em que havia de ser atormentado. Os monges lhe exortaram que se arrependesse de suas culpas, assegurando o perdão de Deus, pois ainda estava vivo e tinha tempo para a penitência. Não tenho, respondeu, nem tempo nem esperança de perdão, pois já fui julgado e condenado ao inferno, o qual vejo aberto diante de mim. E dizendo isso, expirou, deixando tristíssimos os monges, os quais o sepultaram na granja do convento, como a um homem desesperado. Aquilo que o miserável monge disse, que não havia mais tempo para mudar de vida, não o disse por ser uma verdade, mas por influência e falácia do demônio. O Espírito Santo disse, por meio do profeta Ezequiel, que Deus está sempre pronto a abraçar aquele que se converteu do pecado à penitência. Isso que declara o Papa Leão na epístola ao bispo Teodoro de Fréjus. Não podemos pôr limites nem prescrever tempos à misericórdia de Deus, diante de quem uma verdadeira conversão não encontra demora para o perdão, como diz o Espírito Santo pelo profeta. Quando chorares tuas culpas em tua conversão, serás salvos. Acrescentarei ainda um exemplo ou dois, pelos quais veremos que o diabo tenta os mais justos, quando estão para morrer, através do pecado do desespero. Pode-se ler em Lourenço Súrio a vida de Santo Conde Euseário de Sabran, o qual viveu castamente a virgindade em união com sua mulher, a beata Delfina, e que depois de morto realizou inúmeros milagres. Antes de partir desta vida, ele suportou grandes tentações. Vejamos como narra o autor no último capítulo de sua Vida dos Santos. Estando no extremo de sua agonia, ele se mostrava com um semblante terrível, do qual se podia concluir que passava por uma grande aflição provocada por certas visões. Em meio a esta batalha, exclamou: a força dos demônios é grande, mas essa força foi destruída pela virtude e pelos méritos da sacrossanta encarnação e paixão de Jesus Cristo. Pouco tempo depois, exclamando novamente, disse: certamente venci. E depois de um curto espaço de tempo, com um grande grito, disse: me entrego totalmente ao juízo divino. Ao dizer isso, certo rubor, esplendor e beleza retornaram ao seu rosto e finalmente expirou.
Outro exemplo, muito mais terrível, se encontra em São João Clímaco, que relata como um tal monge Estevão, o qual depois de 40 anos em silêncio, oração e penitência, com opinião de santidade, chegando à última hora, foi tal a agonia que padeceu, que deixou todos os presentes cheios de temor e espanto, pois o demônio o acusava de muitos pecados para conduzi-lo ao desespero. Em dado momento, ficou estupidificado, como se tivesse perdido os sentidos, e com os olhos abertos começava a responder com voz clara, como se estivesse em um tribunal. Dizia às vezes: assim é como dizes, mas com lágrimas e penitências paguei esses pecados. Outras dizia: não é assim, mentis. Outras: dizeis a verdade, mas chorei e trabalhei. Outras ainda: com mostras de maior dor. Verdadeiramente me acusais e não tenho o que responder. E desta maneira acabou sua vida, deixando-nos em dúvida quanto ao destino daquele que foi tido como santo por toda a vida. Esses exemplos, assim como outros do mesmo tipo, nos advertem para que examinemos diligentemente nossa consciência antes que a morte nos alcance, a fim de a purificarmos e, sobretudo, não desesperarmos jamais da misericórdia do Senhor. Capítulo 11. Do 11º preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é sobre a terceira tentação do demônio, o ódio a Deus. Nosso inimigo, o diabo, não só trabalha com todas as suas forças para tirar a fé e a esperança do moribundo, levando-o à heresia e ao desespero, mas também trabalha para separar os amigos de Deus de sua amizade, induzindo-os ao ódio à sua divina majestade, à blasfêmia e às artes mágicas. A maioria desses não teme a morte, nem as penas infernais, pois espera gozar de uma vida feliz no inferno, como companheiros dos demônios, os quais julgam ali reinar. Sobre isso escreveu Grilland no livro de Sortelides, na questão 9, número 2, e depois Martino del Rio, no livro 6 das Disquisitionum Magicarum, capítulo 1, seção 3. Ambos relatam que, após serem detidas, muitas feiticeiras confessaram que o diabo não se ocupa de outra coisa senão de persuadi-las a persistirem na sentença até o momento da morte, pois quando forem levadas ao local do suplício, promete que o fogo aceso em sua presença não lhes fará mal algum e serão publicamente libertas das amarras e das chamas. Se morrerem queimadas entre as chamas, serão levadas a uma vida bem-aventurada e serão semelhantes aos demônios em fortaleza, ciência, sutileza, agilidade, poder e riquezas, as quais terão em suma abundância nas profundezas do inferno. Assim o demônio mentiroso engana os homens com suas falsas promessas. Há ainda outros que, embora não sejam feiticeiros ou magos propriamente ditos, estão tão cegos de avareza que se tornam semelhantes aos infiéis. É por esta razão que o apóstolo chama a avareza de idolatria. Eu mesmo visitei um dia um doente, prestes a morrer, e comecei a lhe falar da preparação necessária para a morte. Ele me respondeu com constância e sem temor algum. Chamei o Senhor não por interesse próprio, mas por causa de minha esposa e de meus filhos. Quanto a mim, irei para o inferno e não preciso que faça coisa alguma por mim. Disse essas palavras com espírito resoluto e tranquilo, como se falasse em viajar para outra cidade ou algum lugar próximo. O diabo havia se apoderado de sua alma de tal forma que não mostrava desejo algum de se separar dele. Contudo, não era mago, nem necromante, mas exercia uma arte muito perigosa e era dado ao ganho e à avareza, sem se importar se enriquecia de modo justo ou injusto, agindo como se houvesse esquecido, não só de Deus, mas de sua própria alma. Em suma, após tentar trazê-lo de volta a um propósito melhor, nada pude fazer para convencê-lo. O leitor deve estar se perguntando qual era o ofício exercido pelo infeliz, e direi brevemente, a fim de que, com o exemplo de sua morte, outros da mesma profissão, caso estejam em semelhante estado, possam se emendar. Era procurador de justiça, daqueles que não se importavam se a causa que se propunham defender era justa ou injusta, se estava certa ou errada, contanto que enchessem sua bolsa de dinheiro.
Para explicar a razão pela qual chegam a este tipo de raciocínio, acrescentarei mais um exemplo. Estava eu um dia tratando com uma pessoa muito douta, e ela me expunha os méritos da causa de um indivíduo a quem estava defendendo. A certa altura, eu o interrompi e disse-lhe que, ao meu ver, estava defendendo uma causa injusta. Então me respondeu que não era advogado da verdade ou da justiça, mas do seu cliente. A ele basta propor os méritos da causa que se propôs a defender. Ao juiz cabe decidir a qual parte dará a sentença a favor. Então respondi que não precisava crer em mim, mas em São Tomás de Aquino, que disse o seguinte: a quem quer que seja, é ilícito cooperar na prática do mal, aconselhando, ajudando ou de qualquer modo consentindo. Pois quem o aconselha e o ajuda de certo modo pratica. E o apóstolo diz que são dignos de morte não somente os que cometem o pecado, mas também os que consentem aos que o fazem. Por onde, como já se disse, todos esses são obrigados à reparação. Ora, é manifesto que o advogado tanto dá auxílio como conselho àqueles cuja causa patrocina. Portanto, se defendendo uma causa de cuja justiça está ciente, peca, sem dúvida, gravemente e está obrigado a reparar o dano sofrido contra a justiça em virtude de seu auxílio pela parte contrária. Se defende, porém, uma causa injusta por ignorância, reputando-a justa, é escusado ao modo pelo qual a ignorância pode escusar. O cardeal Caetano, explicando essas últimas palavras de São Tomás, diz: aquele que defende uma causa justa ou injusta, ainda que não saiba se ela é injusta, não por ignorância, mas com ignorância, o que não se escusa, age contra a justiça. Quem não estuda diligentemente os méritos da causa e averigua muito bem se é justa ou injusta, é negligente em saber aquilo que deveria saber. A essas tentações podemos ainda acrescentar uma outra que algumas vezes pode ser mais proveitosa que danosa, embora o diabo a pratique para nos danar. É quando este inimigo do gênero humano aparece ao moribundo com um aspecto terrível e insuportável, procurando assustar com todas as suas forças, a fim de distraí-lo da oração, caso não possa mais o enganar. Assim ocorreu com São Martinho, quando escreve Severo Sulpício, que, estando para morrer, apareceu-lhe o diabo, a quem São Martinho disse: o que fazes aqui, besta crudelíssima? Não encontrarás nada de funesto em mim. O que ocorreu a Santo Odilo, como escreve São Pedro Damião em sua biografia. Na hora de minha partida naquele canto, vi uma figura terrível e espantosa que procurava me atemorizar com caras e gestos horríveis, mas não pude, porque a virtude e a graça de Cristo me defenderam. Também Santo Adelino escreve sobre Santa Oportuna, a Virgem, no livro de Lourenço Súrio, que no momento da morte lhe apareceu o demônio na figura de um etíope horrendo, com cabelos e barbas muito longos, vertendo por eles piche quente e liquefato. Seus olhos eram como ferro incandescente, saído de uma fornalha, e vomitava chamas de fogo pela boca e nariz, como uma espessa fumaça pestilencial, como se fosse um forno de alcatrão aceso. A razão pela qual Deus permite que seus santos tenham tais visões é revelada pelo anjo do Senhor na vida de Santo Arcádio, também descrita por Súrio, no 15 de setembro. Como o diabo estava em um certo monastério muito vigilante e comprometido com sua presa, o santo anjo da guarda de todo o monastério disse ao diabo: tu fazes aqui um trabalho proveitoso aos religiosos, mas de nenhum fruto para ti mesmo. Serves para expiação dos pecados deles e de confusão para ti. E o diabo respondeu: não devo nada a esses cristãos, nem me interesso por sua salvação. Então o anjo respondeu: nisto você é devedor, pois se neles há qualquer coisa repreensível, ela será purgada por tua visão. Pouco depois o anjo disse a Santo Arcádio, falando do diabo: não tema seu aspecto, pois não lhe foi dado poder algum de prejudicar esta família de Cristo. Esta visão causará apenas um terror de expiação na alma do moribundo, de modo que, se resta qualquer coisa de má nele, será expiada pelo pavor provocado por tal visão.